relação ao time, a gente não vai ter nenhuma mudança brusca, a não ser aquelas que a gente já imaginava, né? O retorno do Garro, que foi poupado naturalmente dessa partida contra o Mirassol, jogou só os últimos minutos. Lembrando, né, que o Garro teve um ano diferente, não apenas pela lesão que ele tem no joelho direito, não é meio uma lesão, mas é um incômodo que ele tem desde o ano passado, mas o começo do ano dele foi tumultuado por conta do acidente, enfim, né, que culminou com a morte de um motociclista, enfim, foi um começo de ano muito difícil para o Garro. Então, ele não chega fisicamente como os outros, né? Teve uma preparação que precisou ser especial e, por causa disso, ele foi poupado desse jogo contra o Mirassol até para que ele esteja apto a jogar hoje como titular e no final de semana na partida decisiva aí do mata-mata na semifinal do Campeonato Paulista. Então, foi tudo muito pensado para o Garro estar 100%. Lembrando que o Corinthians não tem o Coronado também, o Coronado não viajou e até por causa disso, pela ausência do Coronado e do Garro, o esquema tático do Corinthians contra o Mirassol foi diferente, né? Então, o Ramon jogou com 3 atacantes, promoveu a entrada do Romero, que é aquele jogador encantado, né? Também quando joga na Neoquímica Arena, e hoje ele volta para o esquema que a gente já conhece agora. A mudança mesmo deve acontecer na zaga, que tem sido realmente a pedra no sapato do Corinthians desse começo de ano. O Corinthians tem tomado muitos gols, foram 16 gols em 15 partidas disputadas até aqui, somando os compromissos de Campeonato Paulista e também os 2 compromissos da Libertadores. Então, ele fez mudanças, colocou o Gustavo Henrique, que não tinha jogado ainda. Ele termina o ano como titular, mas não tinha jogado esse ano. Ele começa com Félix Torres e Gustavo Henrique, e eles foram bem. Pode ser até que ele repita essa dupla. Ou mantenha o Félix Torres e coloque o André Ramalho, que até então era o titular, né? Enfim, a zaga, de fato, é onde a gente vê o Ramon mexendo mais. Então, a gente não tem certeza absoluta de qual vai ser a zaga para o jogo de hoje. Lembrando que são os primeiros 90 minutos aí desse duelo da terceira fase para garantir o Corinthians de vez na fase de grupos da Libertadores, ou em caso de derrota, né? Se o time acabar eliminado nessas 2 partidas, garante vaga na Sul-Americana. E aí, Conrado, a gente ouve a Joana falando, né, sobre esse setor que o Ramon Dias tem mexido mais. E aí eu te pergunto, é causa ou consequência desses números que a gente vai botar na tela aí, os números da defesa do Corinthians nesse ano de 2025, né? O Corinthians até aqui levou 16 gols em 15 jogos, a média de 1,07 por jogo, sendo 2 jogos da Libertadores, 3 gols sofridos, e esses 3 gols têm peso muito grande por conta do adversário, que era muito fraco. E no Campeonato Paulista, em 13 jogos, 13 gols sofridos. Esses números são a causa ou são a consequência dessas constantes mudanças do Ramon no sistema defensivo, amigo? Ele começou a mudar agora, né? Como a Joana trouxe, né? No mata-mata do Campeonato Paulista, ele mudou a zaga inteira. E aí, uma coisa leva a outra, com certeza. Claro que quando o time vai mal defensivamente, que é o caso do Corinthians, o desempenho não está tão legal assim, a gente vê aí os números, gols sofridos, né? Sofre gol todo jogo. É como se você já entrasse perdendo de 1-0. Tem que fazer pelo menos 2 para ganhar. Ainda bem que o ataque é muito bom, né? ruim. Então, é claro que você não pode culpar só na zaga. Questão defensiva, o time coletivamente como um todo. Mas, individualmente, os jogadores também não estavam bem, né? O André Ramalho, eu acho principalmente, um cara que chegou com nome e chegou bem na última temporada, que se espera muito. Sempre o papo não, quem vai jogar ao lado do André Ramalho? Tem um ótimo zagueiro aqui, quem é que vai jogar do lado dele? E ele também estava mal, né? Então mudou. Então eu tô com a mesma expectativa da Joana, assim, curiosidade para saber qual a zaga vai jogar hoje. E aí a gente pode até colocar a lateral esquerda, que ele sempre muda. Vai o Hugo, vai o Bidu, né? O Andileri já foi contratado, mas ainda não está inscrito para essa fase da Libertadores. Estreou dando assistência para o gol do Memphis. Então tem isso, né? Você vê que é um problema defensivo mesmo, que o Ramon está tentando buscar a melhor formação. Eu estaria que ele vai repetir. O Félix e o Gustavo Henrique. Gustavo Henrique e o Félix, por isso que você falou, né? Porque eles foram bem, porque antes os caras estavam indo mal. E acaba, começo de temporada, tem um pouco isso, né? E o Ramon Dias, o cara super experiente, tem a questão de mandar um recado, ó, não tá legal, vou ter que mexer, vou ter que fazer alguma coisa, então você que tá achando que tinha sua vaguinha garantida, não tem. Então, ó, vou dar a sequência aqui para quem foi bem, para vocês recuperarem. Enfim, eu acho que ele pode repetir
a defesa hoje pelo desempenho da última partida. É que ninguém que não se chame Garro, Depay ou Yuri Alberto tem vaga garantida nesse time titular do Corinthians aí. Bom, e a importância desse jogo, né, Joana, para o Corinthians é algo que é até difícil de descrever, né? O Corinthians talvez jogue o ano de 2025 nesses 2 confrontos diante do Barcelona de Guayaquil, né? O confronto da rodada passada, né, contra o time da Venezuela, ele tinha um poder até maior, porque se o Corinthians saísse eliminado, significaria dizer que o time não teria competição internacional, não conseguiria disputar nem a Sul-Americana. Então, passou dessa etapa, beleza, já tem a Sul-Americana no mínimo, mas é claro que a expectativa é muito mais alta por todo o investimento que foi feito na reta final do ano passado, pelo time que o Corinthians tem. Então, se espera muito mais, um time mais ligado nessa reta final de Campeonato Paulista também. Então, começaram as decisões para o Corinthians. Então, já viveu sua primeira decisão no final de semana, tinha dentro do Campeonato Paulista, já tinha vivido um momento decisivo durante a semana, né, para se classificar para a terceira fase, então é um momento de pilha total. E não vai parar, porque no fim de semana tem mais Campeonato Paulista, jogo eliminatório, é só mata, é só uma partida, e o Corinthians, como tem a melhor campanha dessa fase de classificação do Campeonato Paulista, vai decidir até o final, se assim o fizer, se assim se classificar, jogando em casa, e aí é uma decisão atrás da outra. Então, olha que período importante e também um período com pouco tempo para treinar. O Corinthians teve um dia para fazer essa preparação antes de viajar para Guayaquil para fazer esse primeiro jogo aí contra o Barcelona. Vai voltar, descansa e tem um dia para se preparar para a final, né, para a semifinal do Campeonato Paulista, no jogo duríssimo contra o Santos. Então é uma semana de muita pilha, pouco tempo para ajustes, mas eu acho que ainda fica essa dúvida aí na zaga dele dar rodagem e oportunidade para quem está correspondendo. Lembrando que a dupla Félix Torres e o Pedro Tchoca, quando eles tiveram a oportunidade de jogar no Campeonato Paulista também, eles apresentavam os melhores números. Mas aí o Pedro Tchoca falhou, né? Acho que foi no jogo agora contra o Guarani, né? Que ele não foi bem, aí perde a vaga e agora ele está dando oportunidade para o Gustavo Henrique que até então não tinha sido aproveitado. Então, é a grande interrogação mesmo em relação à zaga e à lateral esquerda. Concordo com o Conrado, porque ele não tem certeza absoluta. Já chegou, né, o argentino, o Angileri, que deve assumir esse posto na lateral esquerda, mas por enquanto tem esse revezamento aí entre Bidu e Hugo. Até por formas de jogar, né? A característica de cada um deles é levada em consideração pelo Ramon na hora de montar o time, depende do adversário, do que o Corinthians quer no jogo. Desculpa, gente. Mas a questão desse jogo, da importância desse jogo, Conrado, é o que o Corinthians vai mostrar. Porque, assim, tem mais time que o Barcelona hoje. O Barcelona é uma equipe tão tradicional quanto o Corinthians, mas o Corinthians tem mais time. Mas será que vai mostrar o futebol que mostrou no Campeonato Paulista ou o futebol que mostrou contra a Universidade Central da Venezuela? Porque contra a Universidade Central faltou coisa ali, né? Faltou, não sei, né? Não posso. Tem bola de cristal, né? Mas, obviamente, estão trabalhando para tentar repetir as atuações do Campeonato Paulista. E do ano passado também, né? Já falei aqui em outras oportunidades, o time vai mal, né? Como foi o caso do Corinthians nessa fase da pré-Libertadores, né, anterior, também a gente não pode achar que está tudo errado, né, que nada presta, que é só um começo de temporada e a gente tem que ver o resto do trabalho, né? Primeiro, para conseguir essa vaga na pré-Libertadores, o Corinthians teve uma arrancada espetacular no ano passado, com essa mesma comissão técnica, com esses mesmos jogadores, basicamente. Então, o trabalho foi muito bem feito. Nós vimos aí que o Ramon Dias está aí na lista dos técnicos invictos. No Campeonato Paulista, a melhor campanha do Campeonato Paulista, que é o estadual mais difícil do país, assim, de longe. Então, tem muita coisa boa sendo feita também. Mas, claro, precisa melhorar o rendimento e foi inaceitável, eu diria. Eu acho que a própria comissão técnica teve essa avaliação, principalmente o jogo de ida contra o CV. Então, a expectativa é de fazer um jogo melhor. Mas eu só, assim, discordo um pouquinho na questão que a gente acaba repetindo isso, falando, né, que joga o ano, né? Não joga o ano porque, vamos dizer que é eliminado. Tá? Não foi para Libertadores, é péssimo, mas vai ter Copa do Brasil, vai ter Campeonato Brasileiro, vai ter muito ano ainda para o Corinthians, né? Então não é acabou o ano, vai ser muito ruim. É péssimo ser eliminado. O planejamento passa todo por esse. Passa também, mas se não for eliminado,
vai ter muito ano ainda. Vai ter uma Copa do Brasil, vai ter uma Sul-Americana, vai ter um Campeonato Brasileiro e o Corinthians vai ter muito ano com uma grande frustração. Sim, vai ser triste, vai ser muito ruim. Claro que vai ser muito ruim. Eu digo que assim... É que a rodada passada tinha o maior impacto, porque aí se definiria a participação. Teria. Exato, né? Ela teria mais, Mas, inclusive, claro, financeiro. vai ser péssimo, tá, gente? Não tô diminuindo a gravidade de ficar fora da Libertadores, da fase de grupos, não. Estou dizendo que teremos mais ano ainda, outras competições muito importantes para o Corinthians. É que se o Corinthians não passar na Libertadores, vai ter que pegar os remos que tem no escudo e remar tudo de novo. Para chegar no ano que vem, lutando pela Libertadores outra vez e tudo mais. Que é o grande objetivo do Corinthians voltar a figurar, né?